Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos iniciando hoje, como povo de Deus, um novo tempo litúrgico na igreja, o tempo quaresmal, onde culminará com o centro da nossa fé celebrada, o mistério pascal de Cristo, na paixão, na morte e na ressurreição. E nesse tempo, a Igreja nos propõe no exercício quaresmal algumas práticas, algumas virtudes cristãs, práticas religiosas, para melhor nos aproximarmos do Deus vivo com dignidade e com sinceridade, e para melhor nos percebermos também como seus filhos e filhas. O gesto que nós realizaremos daqui a pouco instante, o gesto das cinzas, lembra a nós nossa condição humana, frágil e limitada. É aquela lembrança de que nós somos pó, viemos do pó e ao pó retornaremos. Mas também é Deus que faz viver todo o pó. É Deus que faz viver todo o mortal. Diante disso, nós não nos aproximamos do gesto das cinzas com o coração entristecido, mas com o coração esperançoso de que o Deus que nos tirou do pó nos garantirá a vida eterna, desde que abramos o nosso coração e o nosso espírito para acolher a salvação de Deus e manifestá-la no nosso comportamento humano. Diante disso, surge a pergunta para nós: quem estará puro aos olhos de Deus? Paulo sempre se interrogou sobre isso. É a pergunta que coloca para nós, nos apresenta o profeta Joel, partindo desta realidade de que nós somos criaturas frágeis e limitadas, de que nossa vida, como nos recordou o salmista, é como a erva que nasce bonita pela manhã e com o calor do sol ela murcha e é recolhida por Deus. O profeta chama o povo à penitência, que não é apenas gestos rituais, porque os gestos rituais, sem a sinceridade no coração, tornam-se gestos vazios, frutos da vaidade e do prazer humano. A penitência é a conversão do coração, por meio do jejum, das lágrimas e dos gemidos. Esta é a ordem do profeta: rasgar primeiramente os corações, depois as vestes. E as vestes deverão ser frutos de um coração rasgado, dilatado, aberto a acolher a proposta salvadora de Deus. Se não rasgarmos os nossos corações e se não os abrirmos à realidade do divino, certamente rasgando as vestes de nada adianta aos olhos do Senhor. O profeta não quer um rito penitencial, mas quer que todo o ser humano, do mais profundo de si, se volte para Deus. Isto os bispos na América Latina, no florescer do Concílio Vaticano II, já denunciavam. É que às vezes nós professamos uma fé e vivemos uma outra na sociedade. Não pode haver, a partir do convite do profeta, uma separação entre fé e vida. O que é celebrado na liturgia deverá ser vivido na vida. Confiando-nos no amor do Senhor, certamente o ser humano alcançará perdão. E aqui nos recorda o apóstolo São Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus e voltai para o Senhor com todo o seu ser. Percebam que o perdão, para fazer a experiência do perdão, não requer duas pessoas. Quem não perdoa o outro é porque não se perdoa, porque o perdão independe do outro. Quem faz a experiência do perdão é capaz de perdoar o outro em qualquer circunstância da vida. Com a misericórdia é diferente. A
misericórdia exige aquele que dá e aquele que acolhe. Então Deus dá e nós temos que acolher essa misericórdia. Por isso mesmo o apóstolo diz: deixai-vos, permiti-vos abrir os vossos corações para se reconciliar com Deus, para não nos aproximarmos diante do Senhor com a consciência pesada, com o coração escuro, com a cabeça baixa, mas com esperança de que Deus realizará a sua salvação no meio de nós. O Evangelho segue a mesma dinâmica das leituras: reconciliação e conversão. O discípulo de Jesus, ouvindo do Mestre, deve testemunhar com maior perfeição o que aprendeu de Jesus. Maior perfeição não porque ele seja melhor do que o outro, maior perfeição porque ele deve viver o que aprendeu de Jesus na gratuidade e na fraternidade, na solidariedade. Por isso mesmo, Jesus arranca as 3 práticas religiosas no Evangelho de Mateus do nível da retribuição e as leva ao nível da gratuidade e do interior, quando ele diz: fazei a partir do interior. Porque essas 3 práticas em si são um bem, ou um bem intrínseco, em si mesmo são bem, mas podem tornar-se mal a partir da nossa prática. Às vezes nós podemos praticar a caridade não para glorificar a Deus em nossas vidas, mas por vaidade humana, mas para alívio da nossa consciência, desencargo do nosso coração. Às vezes podemos praticar o jejum não para glorificar a Deus em nossas vidas e nós caminharmos para Ele, mas podemos praticar o jejum por vaidade também humana. E assim se segue as outras práticas. Ora, o que é externo é apenas um ritualismo, é vazio, não tem sentido. O que é interno é que tem sentido, porque a bondade é do interior do ser humano. E o que torna impuro, nos diz Jesus, não é o que entra para o ser humano, mas é o que sai do ser humano para fora. É o que sai que destrói as relações. É o que sai que destrói a sociedade. É o que sai que destrói a família. É o que sai do coração que torna o ser humano soberbo, egoísta, prepotente, autossuficiente, alguém que pensa que basta-se a si mesmo, egocêntrico. Então, por isso mesmo, é preciso permitir que Deus fecunde o interior para que o exterior nosso seja obra do interior. Nenhuma prática religiosa, nenhuma norma religiosa, nenhuma oração terá sentido se não for fruto do interior, se não for a partir da gratuidade do serviço. Por isso mesmo, nós não podemos estabelecer com Deus uma relação de comércio, de capitalismo. Eu dou, mas já esperando receber. Isso é o que nós vemos hoje na sociedade e também na igreja. Na igreja, muitas práticas religiosas não é por convicção, não se faz, não se realiza muitas vezes por convicção, porque pela beleza de ser cristão, de ser filho de Deus, mas é esperando o retorno, é esperando a retribuição, fazer com gratuidade. E nós temos o exemplo de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado na história, que a esmola, o jejum e a oração sejam realizados a partir dos princípios de disponibilidade e fraternidade. Estar disponível, em primeiro lugar, para Deus e não para o que é imediato, não para o que aparentemente é bom, não para o que aparentemente traz alegria, traz prazer, traz conforto, traz felicidade, mas estar disponível para Deus. Está apto ao desapego, à renúncia de tudo o que nos impede a verdadeira e autêntica liberdade, fruto
do interior, fruto de um coração aberto, fruto de um coração derramado e disposto para o Senhor. Para quê? Para amar e para servir. Depois, para estar em fraternidade com aqueles que sofrem, para unirmos àqueles que sofrem, como também aqueles a quem a igreja, neste tempo da campanha da fraternidade, dirige o seu olhar, dirige a sua voz. Neste ano, a juventude, tema da campanha da fraternidade. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, lema tirado do livro do profeta Isaías. Que tenhamos a oportunidade desse tempo quaresmal de ir ao encontro da juventude, ouvir os seus gritos, sem querer condenar ou julgar pelos seus atos. Os jovens vão às drogas, vivem às vezes na violência, mas é preciso perguntar quais as causas que levam os jovens a usar drogas, a cair no alcoolismo, porque certamente são fugas. É importante se perguntar de que os jovens estão fugindo e por que eles preenchem este vazio a partir destes elementos, não para condenar, mas para acolher a juventude, ouvir seus gritos. A juventude grita a nós hoje, pede socorro, ser sensíveis à sua existência, aos seus desejos e tentar compreender com ela o seu anseio mais profundo, que é certamente encontrar a felicidade, o sentido para a sua existência. Ajudar a se compreender melhor à luz de Cristo, olhando-se e se percebendo a partir do Evangelho do Senhor, para se propor uma nova caminhada, uma nova existência, um novo comportamento. Que a igreja seja, nesse tempo quaresmal, para a juventude, uma extensão de sua casa e de sua família. E que nós saibamos acolher os jovens, sobretudo aqueles que estão passando por alguma dificuldade. E que nós possamos ir ao encontro dos jovens e ser para os jovens um elemento de encontro com o Deus vivo e o Deus amoroso na nossa história. Esta é a graça que nós pedimos a Deus nesse tempo quaresmal. Que Ele nos permita reconciliarmos com Ele mesmo a partir de seu Filho Jesus. Assim seja. Amém. Amém.